liberada a esta hora não se concretizou. Então, caso isso não se tornasse possível, eu já fiquei de sobreaviso para pedir desculpas e justificar a ausência da professora em face de um compromisso que havia sido assumido e que nós estávamos nessa expectativa em relação à finalização lá, para que ela pudesse participar. Então, caso não finalizasse, nós iniciaríamos, por conta do compromisso, com essa atividade que foi pensada para fazer com que as experiências de pessoas que são caras à discussão dessa temática ganhe realmente vida a partir das suas falas, a partir dos seus depoimentos, a partir dos seus compartilhamentos de avanços, de desafios. Então, hoje, nós estamos com a professora Rosa Margarida e queríamos iniciar já fazendo um pequeno registro. Então, Milena vai fazer aquele momento para guardarmos para a posteridade, que um dia nós nos encontramos por aqui, e a gente vai pedir, por gentileza, que abram as suas câmeras, só para que Milena faça um registro fotográfico bem breve. Milena, com você. Ok, vamos lá. 1, 2, 3 e pronto, obrigada. Nós que agradecemos, Milena. Bom, a professora Rosa Margarida é mestre em educação pela Universidade Estadual de Minas Gerais, possui pós-graduação em estudos africanos e afro-brasileiros pela PUC de Minas Gerais e é pedagoga por formação. Assessorou o MEC no processo de concepção e de elaboração de um livro que foi muito explorado nos nossos processos formativos, nas produções das nossas teses, dissertações, relatórios de iniciação científica, que é o Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Nesse processo, a professora Rosa foi coordenadora do grupo de trabalho vinculado ao ensino fundamental. E nesse cenário de implementação da Lei 10.639, a professora Rosa Margarida emprestou sua expertise, assessorando a Prefeitura de Sabará, a Prefeitura de Congonhas, a Secretaria de Educação de Contagem, de Ribeirão Preto, a Secretaria de Estado do Paraná, a Secretaria de Minas, para que essa lei, para que esse marco legal que foi um movimento relevante para a discussão dessa temática, para a implementação dessa temática nas escolas, ganhasse concretude nesses espaços. Também a professora Rosa tem uma atuação como membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Araguari e é membro do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial de Minas Gerais. Então, é um currículo que já antecipa esse processo de engajamento e essas experiências que nos chamam a atenção e nos ensinam muito, como muitas pessoas aqui estão iniciando nessa seara, muitas pessoas estão vindo de processos formativos onde a lei não foi objeto de atenção, onde as práticas ainda se encontram muito no nível do improviso, do senso comum. Então, professora, em nome do GERA, em nome da professora Vilma, a professora Kátia, que está aqui conosco hoje também para nos conduzir nessa tarde, nós agradecemos logo assim, de pronto, muitíssimo sua anuência a esse convite. Nós ganhamos, o GERA ganha, os professores da educação básica, os alunos, estudantes das mais distintas fases de formação, ganham com a sua experiência nessa seara, nesse processo de implementação da lei. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco nessa tarde, compartilhando essas suas experiências. E aí, justamente, sobre essa obra, que, como falei, nós nos debruçamos praticamente as ações que desenvolvemos no GERA, principalmente aquelas de cunho formativo, o livro Orientações e Ações, ele vem à tona. E aí, nesse processo que representou um aceno
de possibilidade para uma geração de professores cuja formação correu longe dessa discussão da temática étnico-racial. Você pode compartilhar com a gente como é que você viu esse processo de implementação, de discussão e de chegar no chão da escola do livro Orientações e Ações? E hoje, que notícias você tem em meio a esse cenário que nós estamos atravessando de tantas perdas e de direitos pelos quais tanto lutamos, sob um risco muito grande? Fale um pouquinho dessa sua experiência com o livro Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, professora, por gentileza. Seu áudio, professora, está... Desculpem, eu sempre esqueço. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar oficialmente a todos que estão aqui, dizer da minha felicidade por duas não, muito mais questões, mas eu vou colocar duas. Primeiro, de partilhar com várias pessoas essa nossa luta de implementação da Lei 10.639, de balançar as estruturas desse racismo estrutural, levando as reflexões para as escolas, essa necessidade urgente de promover essa equidade racial na educação. Então, é muito bom partilhar, porque não se constrói nada sozinho, né? Existe um provérbio africano que falam que as pulseiras elas fazem barulho porque elas são duas, então são mais de duas, né? Então certamente a gente aprende muito quando a gente partilha. Então essa é a minha primeira felicidade, estar aqui com vocês para partilhar, né? Para trocar as nossas experiências. E a segunda, de estar falando, parece, eu acho, eu não sei, eu gostaria de conhecer as pessoas, né? Pelo menos as que estão, né? Mas à medida que forem se colocando, parece que eu estou falando mais com o Pará, Maranhão, que acho que sim, né? Quem é do Pará aí só faz Maranhão, quem é? Eu adoro essa terra e rapidamente contar para vocês que aos 21 anos, no dia que eu fiz 21 anos, eu me casei e fui morar no Amapá. E, para mim, não teve coisa melhor do que morar no Amapá e estar perto aí do Pará, visitava sempre. E é uma questão de ligação afetiva mesmo, né? Mas vamos voltar para a nossa essência aqui, mas falando da execução desse livro, Ações e Orientações, foi um momento muito importante. Foi um momento de construção também, até para as pessoas que estavam coordenando os grupos de trabalho, foi um momento de construção extremamente importante, porque a lei estava na nossa frente, nós precisávamos de construir referenciais e pressupostos para ajudar os professores nesse sentido de percorrer esse caminho. Mas muitos de nós ainda não tínhamos ainda um caminho correto, porque ele estava sendo construído. Era novo implementar história da África e de afro-brasileiros e indígenas no cotidiano escolar. Era novo em questão de currículo, de chão de escola. A necessidade era antiga, era velha, mas efetivamente como trabalhar isso de forma curricular, de que maneira que ia fazer essa interlocução com os outros, as outras áreas de conhecimento, nós ainda estávamos caminhando ainda. Né? Então, foi um processo muito interessante, né? Um grupo muito interessante, que foi um grupo assim, muito, muito coeso e que tinha certeza, as certezas que nós tínhamos era de construir um material e que tivesse ao alcance dos professores de chão de escola. Isso era uma postulação que estava na cabeça de todos nós. Nós desejávamos colocar e fazer de uma forma
que os professores se sentissem ali dentro daquele material que ia ser construído coletivamente, né? Sabíamos que nós não queríamos tratados acadêmicos, tratado acadêmico com linguagem de difícil conhecimento, que necessitasse de conhecimentos prévios dos professores para poder estar entendendo de uma forma mais profunda e consistente aquele material. Então, foi uma construção, porque nós precisamos dialogar com esses profissionais, porque foi uma caminhada interessante que nós tivemos nas 5 regiões para construir esse livro. Nós estivemos nas 5 regiões brasileiras, em que nós conversávamos com os grupos daquela região. Então, nós conversávamos com intelectuais, com acadêmicos, mas conversávamos também, e majoritariamente, com os professores de chão de escola. Por isso, eu, pessoalmente, acho que o livro ficou bem a contento para os professores, porque esse diálogo horizontal ele foi realmente estabelecido. Agora, a briga foi para poder selecionar o que ia ficar lá dentro, porque a vontade era tanta, e nós tínhamos tanta coisa para colocar, que aí nós tivemos que vai ser, o que vai, porque quando você vai fazer uma produção editorial, você tem um número de páginas, você tem, né? Mas, realmente, foi um processo muito interessante, professor, muito interessante mesmo. Os desafios postos, né? Isso. E, de fato, é o nosso material de entrada nos nossos processos de formação. É logo que a gente recomenda fazer download e os professores terem acesso com orientações, porque, de fato, ele tem essa possibilidade de trazer para perto dos professores em uma linguagem bastante acessível, possibilidade de trabalho que eles não vislumbravam e não tiveram contato antes. É realmente um trabalho muito bom. E nessa mobilização, descobrindo caminhos, evidentemente que essas participações do grupo são assim de uma relevância muito grande, né? Nessa condição de membro do conselho, professora, do Conselho Municipal, do Fórum Permanente, qual a sua avaliação dessa participação coletiva, desses conselhos, desses fóruns, desses outros coletivos, nessa consolidação dessas políticas públicas a partir da Lei 10.639? Professora, nós tivemos tempos diferenciados. E esse envolvimento dessa sociedade civil organizada, desses conselhos, ela teve momentos. Quando nós tínhamos pessoas no governo que estavam imbuídas de contribuir com essa educação equânime, racialmente, então, esses conselhos, foi o momento em que eles foram empoderados. Logo no início, um pouco depois, esses conselhos eles tiveram possibilidade de participar mais. Mas, depois de um determinado tempo, e não preciso nem de dizer quando foi que esse tempo aconteceu, esses conselhos estão agora sendo praticamente sendo mortos-vivos. É terrível usar esse termo, mas eu não acho outro. Eles estão mortos-vivos. Eles estão vivos porque eles estão lá com uma representatividade de cadeira. Mas, de ação efetiva, eles não estão tendo condições de fazer muita coisa, não, porque eles estão sendo cerceados de todas as maneiras. De todas as maneiras.
não têm a verba, eles são muitas vezes coagidos ao não fazer, sabe? Então, eles estão sofrendo pressões até de permanência naquele espaço, está muito difícil. Esse, quando nós ainda temos pessoas conscientes, mas um grande número de conselhos também que está sendo formado por pessoas que efetivamente não querem que as coisas aconteçam, como na situação da Fundação Palmares, por exemplo. Né? Então, assim como na Fundação Palmares nós temos lá uma pessoa que não quer que aconteça e que tem feito um desserviço, nós temos nesses conselhos municipais, nesses grupos, nós temos exatamente essas pessoas que têm usado da sua narrativa exatamente para desmobilizar as pessoas. E com argumentos. Engraçado que o professor Carlos Moore, né, esse nosso grande africanista, ele, há muitos anos atrás, ele me falava, Rosa, em determinado momento, a narrativa das pessoas que são contra, elas vão ter tanta força em função de muitos que estão se formando, que muitas vezes as pessoas vão ficar inseguras, sem saber se estão certas ou se estão erradas, porque o argumento que os racistas usam, muitas vezes, são argumentos até convincentes. Nós temos aí várias pessoas que realmente, né, pessoas novas, e que se deixam levar por fascistas, por nazistas, e estão acreditando nessa falácia. Então, é muito preocupante. E aí eu coloco do meu lugar de fala, que é o lugar de escola, de chão de escola. Né? O que nós podemos fazer nesse sentido de fortalecer a formação dessas pessoas para que elas possam bater de frente com esses argumentos que esses racistas têm colocado. É muito triste dizer isso, mas é o que está realmente, o que está acontecendo. Mas também parece antagonismos, não é? Mas também aqueles que têm uma consciência formada, eles não abrem mão, eles continuam na luta, sofrendo muito, porque lutar na militância hoje, e até a militância pedagógica, que é o que eu chamo, que eu sou, essa militância pedagógica, eu já não dou conta de ir mais para a rua, eu não dou conta mais de protestar fisicamente em função do meu físico, mesmo que, né, já tem uma determinada idade, e já fiz muito isso, mas essa militância pedagógica que eu faço, de usar os meios sociais e da minha escrita e da minha formação, quando eu faço formação de professores, até isso tem ficado muito difícil, mas a gente tem persistido e nós estamos tentando subverter. Eu gosto muito desse termo, subverter, porque nós estamos tentando, mesmo com todas essas intempéries que estão acontecendo ainda, e com toda essa dificuldade de colocar a nossa narrativa, a narrativa do povo, das pessoas, nós estamos tentando subverter, fazer, e muitas vezes eu digo, que é utilizando até das nossas ancestralidades, porque eu não sei se os pais de vocês, eu não sei se é um costume daqui de Minas, das mulheres negras, elas têm uma fala que, quando a coisa está difícil, elas falam assim, vamos comer o mingau pelas beiradas. Eu não sei se isso é o que nós temos feito, já que o mingau está muito quente e não dá para ir para as colheradas, então nós estamos subvertendo, comendo o mingau pela beirada. Que no momento, se não for assim, a gente não está conseguindo.
Eu não posso falar que não está conseguindo, nós estamos conseguindo muita coisa, assim, comendo isso pela beirada, sabe? Mas que está mais difícil do que outros tempos, sim. Mas é essa a minha visão, né? E em relação, você me fez uma pergunta, em relação à Lei 10.639, você me pergunta como que eu acho que está. Primeiro, nós tínhamos que, quando íamos fazer formação de professores, conversar, a gente tinha que tentar convencer os professores da existência do racismo no Brasil, da existência do racismo educacional, porque nós tínhamos ainda naquele tempo poucas estatísticas e a mídia não divulgava com tanta força essas estatísticas. Então, a gente tinha que convencer pelas palavras. Eu me lembro, bem até antes da Lei 10.639, que eu sou uma velha senhora que já vem lutando aí muito antes da Lei 10.639, eu estava em um congresso mineiro de alfabetização. E a gente já tinha noção há muito tempo que as crianças negras tinham maiores dificuldades em alfabetizar, não porque elas tinham questões biológicas ou diferenciadas das crianças brancas, mas em função do racismo, do preconceito e da discriminação e desse ambiente que não era um ambiente propício para a socialização dessa criança negra, ela tinha maiores dificuldades em alfabetizar. E aí, nesse congresso, eu fui tentar colocar uma questão sobre a necessidade do trato da autoestima da criança negra na escola. Gente, eu fui quase massacrada. Onde já se viu isso? Eu estou fazendo racismo ao contrário. Então, naquela época, quando a gente tentava fazer formação de professores, a gente perdia, entre aspas, muito tempo, porque primeiro a gente tinha que provar para os professores que existia racismo e que existia o racismo escolar. Depois passou um tempo, nós começamos a responsabilizar esses professores, né? Agora o que nós desejamos é mostrar e trabalhar com esses professores a forma correta de trabalhar com as questões étnico-raciais, que me preocupa muito a maneira com que isso está sendo colocado. Vários equívocos ainda acontecem. Quando a gente vai fazer formação de professores, nós temos que tratar das possibilidades, mas nós temos também que tratar dos equívocos, porque tem sido, muitas vezes, um tiro no pé a forma com que determinadas prefeituras, como determinados municípios, como determinadas escolas têm tratado a implementação da Lei 10.639 e a promoção dessa equidade racial. Tem sido equidade racial escolar, tem sido, muitas vezes, um tiro no pé. Então, eu tenho trabalhado muito nesse sentido, e a minha preocupação continua muito grande em relação a esses equívocos realmente que têm acontecido. Nossa, a gente está caminhando para 20 anos da lei, né, professora? E parece ser uma incoerência com tantas políticas e com tantas ações, com tantos financiamentos, evidentemente, há um tempo atrás, bem mais, e ainda nos depararmos com a ideia dos equívocos presentes. Estamos pensando já nessa discussão para os 20 anos da lei, como sempre nós promovemos os seminários anualmente, nós já estamos nos debruçando para ver o que interrogaremos por ocasião desses 20 anos, né? Esse decurso de 20 anos da lei, e a gente ouve você falar de equívocos presentes, e além desses equívocos, o que você percebe serem ainda desafios em termos da formação dos professores, professor? Eu tenho que colocar uma questão muito séria. Você falou da implementação da lei
10.639, nós temos ela não está institucionalizada, porque quando eu estou falando de institucionalizada, não é só a questão de existir uma lei, né? Mas essa lei esteja efetivamente sendo cumprida e organizada e representada no currículo escolar, né? Então, isso é institucionalização. Então, eu tenho capitais, por exemplo, como Belo Horizonte, que nós temos realmente, na Prefeitura de Belo Horizonte, nós temos uma superintendência que trata disso. Os diretores são cobrados em relação a isso, porque eles têm que responder são critérios de avaliação desse diretor se ele tem implantado a Lei 10.639 e a forma com que ele tem, como ele tem implementado isso, de que forma. Então, quer dizer, já existe todo um arsenal, eu acho que o nome é o arsenal mesmo, que faz com que esse diretor tenha que fazer alguma coisa. Mas nós temos cidadezinhas, não é cidadezinhas, não, até cidades grandes mesmo, e que efetivamente estão começando agora. Você chega nas cidades e pergunta: quem é que conhece a Lei 10.639? Bom, primeiro que você chega lá já falando que a Lei 10.639, porque é 11.645, daí a pouco alguém levanta a mão. Você podia falar que lei é essa? Acontece ainda. Então, nós temos essa disparidade. Então, nós temos capitais que estão caminhando muito bem e nós temos aquelas que estão iniciando essa conversa ainda. E eu tenho falado que falta ao professor, e eu acho que a gente tem que fazer, nós temos que, na formação de professores, pelo menos, é o que eu tenho tentado fazer primeiro, é o letramento racial. E quando eu estou falando de letramento racial, eu estou falando nos conhecimentos necessários para lidar com as questões étnico-raciais. Então, saber exatamente a trajetória histórica desse povo negro, mas não apenas a trajetória histórica, mas também saber todas as intervenções, todos os impactos dessa trajetória histórica nesse percurso desse grupo social brasileiro, que é o grupo majoritário na população brasileira, se nós somos 56,7% da população, né? Então, nós não conhecemos a história de um povo que representa metade da população. Não somente a história, mas todo esse processo de vivência na construção dessa nação brasileira. Então, eu tenho chamado isso de um letramento, porque tem professores que não sabem que existiu uma lei pós-república que impedia a entrada de negros e leprosos na escola. Então, tem professor que não sabe disso. E aí, quando ele vai discutir com os seus estudantes do ensino médio ou da final do ensino fundamental sobre a questão das cotas, ele fala: olha, eu não sou a favor de cotas, porque cotas os alunos entram pela porta do fundo. Ô, gente, ainda acontece isso. E eu estou falando porque é vivência minha. Eu faço formação de professores o tempo inteiro. E eu escuto isso, e eu tenho que discutir com as pessoas em relação a isso. Então, para essa formação de professores, nós precisamos de, inicialmente, fazer esse letramento racial. Por quê? Porque com esse letramento racial, ele vai fazer uma introspecção para dentro de si mesmo, né? Que eu falo que é uma questão de olhar para si e se perguntar: quem eu sou na fila do pão no racismo? É um termo que os jovens têm usado aí muito. Quem sou eu na fila do pão do racismo? O que eu estou fazendo aqui? Quais são os meus conceitos e quais são os meus preconceitos? Ele não consegue fazer isso, que é uma vivência pessoal, para poder fazer uma reversão, se ele não tiver o letramento racial. Se ele não tem o letramento racial,
se ele não consegue fazer uma análise dele mesmo enquanto pessoa, ele vai conseguir fazer o pedagógico? De forma nenhuma. Portanto, a formação de professores ela tem que estar acoplada, vinculada a esse tripé: letramento racial, dinâmicas de introspecção, de reorganização de conceitos, e saber como, didática e pedagogicamente, ele vai fazer isso, porque tem uma forma didática de fazer, né? Já não cabe mais aquela. Eu sempre brinco, né, quando eu estou fazendo formação com os professores, falo, olha, chega um menininho perto de você e fala, professora, fulaninha me chamou de negro. Olha, você tem que ter o letramento racial e a introjeção para você mesmo, para você não falar assim, ô, querido, você é negro, mas é tão bonitinha. Ou você é negro, mas é filho de Deus. Ah, que bobagem, isso aí é brincadeira, isso aí vocês estão brincando, ou se não, que bobagem, ele está te chamando de negro, a sua cor é muito mais bonita do que a dele. Isso não são intervenções didático-pedagógicas, é uma coisa simples que eu estou dizendo aqui, desde isso até de extirpar o Egito do mapa da África. Não é mesmo? Então, nós precisamos de saber didática e pedagogicamente, porque outra questão do didático e pedagógico, os professores acham que trabalhar a Lei 10.639, primeiro que é só 20 de novembro, né, e 13 de maio, e depois eles acham que é uma questão só cultural, que é somente valorização da cultura africana e afro-brasileira. É a valorização, sim, mas a escola ela tem uma obrigação social a cumprir, que é de colocar conhecimentos para as pessoas que estão nessa escola, para que nós possamos seguir o nosso processo de humanização, de nos humanizar cada vez mais. E nós só nos humanizamos a partir do momento em que eu adquiro os conhecimentos que já me foram trazidos das gerações anteriores, faço uma interlocução com esses conhecimentos, com a minha realidade, para que eu possa construir o futuro. Isto é uma construção de conhecimento, lembrando Piaget, do Aspiral, etc., etc., mas é o que a gente tem que fazer, não é? Então, bom, eu até esqueci, eu ia fazer uma ligação com uma coisa e me esqueci. Bom, perdi. Falo demais, pois eu retomo. Mas tem sido bom. Professora Kátia, você gostaria de fazer uma pergunta à professora Rosa também? Fique à vontade. Obrigada, professora Nicelma Brito. Boa tarde a todas as pessoas presentes nessa roda de conversa que já nos ensinou muito, né, nesses primeiros 30 minutos, e particularmente aí a professora Rosa Margarida, que é um grande prazer, né, estar participando dessa roda de conversa, com a sua presença, né, como eu falei antes do início, pois você é uma grande referência para todas nós e todos nós que, em relação às práticas pedagógicas para o trato das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Então, muito obrigada aí por essa possibilidade de estarmos dialogando. Só fazendo aqui minha autodescrição, sou negra, estou usando os meus cabelos crespos, né, em um penteado lateral, com um vestido florido bem colorido, né, e uso brincos e pulseiras dourados, e estou no meu escritório em minha casa e conectada aí com vocês aí dos diferentes estados, que, como muito bem falou a professora Rosa Margarida e a professora Nicelma Brito, de tantos males que essa pandemia trouxe, conseguimos, né, trazer coisas muito positivas, que é este nosso diálogo. E pensando aqui, professora Rosa Margarida, né, eu
como a maioria das pessoas da área da educação das relações étnico-raciais, li os seus trabalhos, né, como, por exemplo, há vários anos, aí o Almanaque Pedagógico Afro-Brasileiro, a própria Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, que sabemos, né, a senhora foi uma das assessoras aí do Ministério da Educação para esse trabalho que a gente leu e releu diversas vezes, e digo isso porque me fazia, eu me sentia inspirada, um alento diante de tantos desafios para a nossa temática, uma esperança aí nos termos freirianos que não é vã espera, e para pensar em possibilidades concretas, em práticas curriculares efetivas para a educação das relações étnico-raciais. E sabemos que temos um avanço no arcabouço legal, no qual a Lei 10.639 de 2003 é um dos marcos. E, como a professora Micelma já explanou anteriormente, após quase 20 anos de sua implantação, ainda temos muitos desafios, que demonstrado aí, sabemos, pela literatura especializada da nossa área. Os currículos eurocentrados, que a gente sabe que demanda a descolonização das mentes e dos currículos, os processos de formação de professores, que a professora Rosa Margarida tanto nos tem ensinado, mas que ainda tem muito para avançar, na própria resistência de gestores e gestoras, de docentes, de abordarem com a rigorosidade e a consistência necessárias o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, entre outras temáticas aí que temos, que têm obstacularizado o ensino do tema. Mas sabemos que, apesar desses desafios, também temos observado avanços e possibilidade de tensionar o hegemônico, como muito bem disse a professora Rosa Margarida, de subverter, né, o currículo instituído. Eu estou dizendo isso, professora Rosa Margarida, porque pensando, né, por exemplo, no seu instigante artigo, eu gostei demais, as dimensões do ensinar e do aprender na perspectiva das africanidades brasileiras. Que história é essa? Aí de 2018, lá no Copene, né, que nos encontramos e espera que esse ano a gente possa nos encontrar novamente, quando você reflete sobre a questão das africanidades brasileiras, né, que, como você mesmo nos diz, que refere-se às raízes da cultura brasileira que tem origem africana, isto é, um modo de ser, de viver, de organizar suas lutas próprias dos negros brasileiros, e, de outro lado, as marcas da cultura brasileira que, independente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do seu dia a dia. E, lendo esse artigo, uma das questões que tem me instigado a refletir bastante, me chamou a atenção quando você trata da pedagogia da tradição. E um dos itens que você nos traz é justamente a questão da corporeidade. E que sabemos, né, que essa lógica ocidental hegemônica, ela acaba dicotomizando corpo e mente, como se isso fosse possível. Porque a Anicelma ali já fez a indicação, né, porque os estudantes, as estudantes estão presentes fisicamente, espiritualmente, mentalmente, o que requer aí uma visão ontológica dos sujeitos do currículo envolvidos a partir de suas próprias corporeidades, ou seja, pensar a educação de forma holística que leve em consideração esses aspectos, né, emocionais, como a professora Rosa Margarida mencionou, né, quando participou de um evento antes da Lei 10.639 e levantou a questão da autoestima das crianças negras, as pessoas olharam espantadas. Mas é uma das dimensões que a gente sabe que nós que estamos na área é fundamental para que a gente leve em consideração, bem como aspectos espirituais e físicos. Nesse sentido, professora Rosa Margarida, com sua vasta experiência aí com décadas, né, de trato na formação de professores,
Como a senhora percebe justamente a importância de que nesse processo denso, tenso, de incorporação da história e cultura africana e afro-brasileira, esta dimensão da corporeidade seja seriamente levada em consideração, como a senhora nos aponta quando pensa na questão da pedagogia da tradição? E aí, para responder essa sua pergunta, Kátia, eu vou voltar ao que eu fiquei perdida lá, que eu queria colocar, porque justamente vai fazer o link. O que eu estava querendo dizer é que os professores, eles ainda pensam que fazer a equidade educacional, construir uma pedagogia que dê oportunidade para todos, independente de tonalidade de pele, de pertencimento, que seja uma pedagogia equânime e que acolha a todas as pessoas, eles pensam que implementar a Lei 10.639 é só levar a cultura pela cultura, mas esquecem de colocar os conhecimentos que são necessários, e eu dizia desses conhecimentos que são necessários. E um dos equívocos é esse. Então, eles levam, sem contextualização para dentro da escola, eles levam referências negras, eles levam manifestações e pensam que estão implementando a Lei 10.639. Isso não é implementação da Lei 10.639. Isso faz parte. Se eu levar para a capoeira, mas se eu levo a capoeira, mas eu não levo a capoeira na história e a história da capoeira, eu não estou implementando a Lei 10.639. Se eu levo no 20 de novembro, se eu monto lá uma sala com comidas africanas, mas só levo a comida, mas eu não estudo o fazer daquela comida, o sabor, os temperos, qual foi a filosofia de vida, o jeito de fazer, que são as africanidades, e que estão impregnadas em nós, porque nós somos filhos ancestrais e biológicos dessa herança africana, isso não é implementar a Lei 10.639. E quando a gente está falando das africanidades, a gente está falando disso. O que nós temos que levar para o currículo, e não virar currículo oculto, mas virar realmente o currículo, observando as vivências desses estudantes, é levar essas africanidades que estão impregnadas em nós, não somente aqueles que têm tonalidade de pele que se consideram negros, mas em todos nós, brasileiros, que temos uma identidade mista, como nos ensina Kabengele Munanga. Né? E esse conceito que você colocou aí de africanidades é um conceito da professora Petronília Beatriz e que me serve sempre de ponto fundamental de reflexão. Desculpem. São os fazeres, os sabores, os dizeres de toda essa herança africana que nós recebemos e que aqui nós ressemantizamos, tudo foi ressemantizado pelos nossos ancestrais africanizados e transformado em modos de ser e de fazer brasileiro. Então, essas são as africanidades. Então, isso que eu tenho que levar para dentro da escola e transparecer isso através do currículo, não só na escrita dos currículozinhos, né, que as pessoas escrevem lá, põem no PPP, mas efetivamente não colocam nas práticas pedagógicas. O que nós temos que aprender, e que é a grande dificuldade dos professores, é essa. Rosa, tudo bem, então eu quero, mas eu vou colocar as africanidades brasileiras de que forma? Eu vou ter que fazer uma interlocução entre os documentos propositivos nacionais sobre educação e colocar aí as questões que são necessárias para fazer com que esse grupo social não seja desqualificado e que nós cometamos um epistemicídio, matar os saberes desses grupos. Nós não podemos.
E aí, quando você fala da corporeidade, Kátia, eu tenho colocado um termo e tenho discutido com os professores um termo que eu tenho utilizado de necroeducação. E essa necroeducação, ela está muito ligada à questão da necropolítica colocada por Achille Mbembe e por Silvia Almeida aqui. O que é a necropolítica, né? A necropolítica são aquelas políticas públicas que são desenvolvidas, mas que escolhem exatamente quem eles querem que sobreviva e quem eles querem que morra. Né? Assim como nós temos o SUS, assim como nós temos as políticas de judiciárias, então, elas têm um foco num grupo de pessoas. Então, estas pessoas merecem viver. Essas pessoas podem ser deixadas de lado, então elas são descartáveis. Então, isso é a necropolítica que nós aprendemos com Achille Mbembe, e aí Silvia Almeida coloca que o racismo na educação, ele também escolhe quem vai ter sucesso e quem não vai ter. Se a escola é conivente com essa necropolítica e ela reproduz no seu interior o racismo estrutural, observando as questões colocadas pela necropolítica, ela está fazendo uma necroeducação. Por quê? Ela não observa a corporeidade desse grupo social que é majoritário na população brasileira. Essas nossas crianças, elas são colocadas no lugar do não saber ou no lugar da invisibilidade. Essas crianças, elas têm estresse, elas adoecem, elas e as famílias adoecem, porque elas chegam na escola e elas têm o tempo inteiro que lutar e estar em posição de defesa ou de ataque. Estresse é bom quando ele nos faz caminhar para resolver algumas questões. Mas se o estresse é constante, ele nos adoece, ele nos mata. E as crianças, elas têm, eu digo crianças, os jovens, eles vão para a escola exatamente com essa predisposição. O que eu vou ter que hoje falar, de que forma que eu vou sobreviver nessa escola, qual vai ser o apelido que eu vou receber, qual colega que vai me tratar bem, qual colega que vai me tratar mal. Isso é um estresse constante. E com a porcaria, desculpem um termo chulo, mas com a porcaria da pandemia, isso piorou em muito. Os nossos jovens do ensino médio, eles tiveram que abandonar. Olha o que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, tendo uma estatística, isso deve estar acontecendo no Brasil inteiro. Os jovens do ensino médio não voltaram para a escola depois da pandemia. Por quê? Porque muitos deles perderam os pais, porque os pais negros estavam na linha de frente. Então, eram aqueles que não podiam ficar em casa, mas que tinham que trabalhar e que geralmente que pegaram mesmo o Covid e não tinham condições para fazer o tratamento adequado. Esses jovens tiveram que começar a trabalhar, porque eles tinham que arranjar uma renda para poder suprir as necessidades mínimas da família. Não é? Então, gente, a educação, quando ela não enxerga esses nossos jovens e procura entender essas africanidades que permeiam a nação brasileira, essa educação está sendo conivente com a necropolítica. Então, ela está fazendo uma necroeducação. Desculpem, eu me empolgo e começo a falar. Tem que ir me cortando. Professora Nicé, a senhora está conduzindo, faz um dedinho assim que eu paro. Nós estamos nos aproveitando. Nós também queremos ouvir a audiência entre as pessoas presentes. Alguém quer fazer esse tempo de interlocução? Alguma pergunta para a professora Rosa? Estamos com o professor Felipe, os nossos vice-coordenadores do GERA estão por aqui, então fiquem à vontade agora para alguma pergunta.
Doutora Rosa, é uma satisfação muito grande conhecê-la, mesmo que virtualmente. Meu nome é Felipe, eu faço parte do Núcleo Gera, fui orientando da professora Vilma no doutorado. Com grande satisfação pude lhe ouvir até agora, né? Um pouco da sua experiência, tudo, mas como nós já estamos nos avizinhando ao término, eu queria que você nos falasse rapidamente como foi o modo da sua inserção na temática, um pouco do seu percurso de entrada, de ingresso na temática da educação das relações étnico-raciais e, assim, a sua percepção antes dessa entrada, caso você já fosse assim profissional da educação básica, como era a sua percepção? Eu nasci numa família negra que tinha consciência dessa sua negritude e que era uma família dividida. Dividida por quê? De um lado, minhas irmãs mais velhas e minha mãe diziam assim: olha, a questão de mulher negra mesmo, olha, não vamos falar nesse assunto, não. Elas foram acostumadas a isso. Não vamos tocar nesse assunto, não, porque esse assunto só dá confusão. Mas eu tinha outras irmãs que participavam do movimento negro, etc, etc. Não, nós temos que tratar do assunto. Então, eu ficava dividida. E eu fui uma criança que sofri muito racismo, muita discriminação na escola e racismo mesmo. Mas por ter sido criada nessa família que sempre estava colocando, que a gente ficava nessa dicotomia, ou deixar sem falar, mas, ao mesmo tempo, a outra parte da família falava, não, temos que lutar, eu fiquei com o nariz arrebitado. Só para poder te dar mais ou menos entender melhor isso que eu estou falando. Um dos rituais pedagógicos do meu tempo de escola era a tal da dança da quadrilha, né? Eu não sei como que vocês chamam aí, quadrilha de São João, que é dançar os pares, etc, etc. Eu nunca conseguia dançar porque menino nenhum queria dançar comigo, porque os meninos não gostavam de crianças negras, né? Meninas feias, negras, era padrão. Eu nunca conseguia dançar. E eu adoro dançar quadrilha. Aí, o que eu resolvi fazer? Ah, tá bem. Então, já que eu não posso dançar, eu vou aprender a marcar quadrilha. E eu aprendi a marcar quadrilha para, então, fazer o comando da quadrilha. Ninguém me chamava para dançar, não precisava, me chamavam para ser a marcadora da quadrilha. E isso a gente vai fazendo sempre. E eu procurava sempre subverter. Com muito sofrimento, viu? Porque isso não é fácil você fazendo, não. Você só consegue fazer isso se você tem por trás uma família que te sustenta, né? E aí eu fui estudar o curso, naquele tempo, o curso normal. E fui para uma escola confessional de freiras. E sofri tudo que vocês podem imaginar de racismo nessa escola também. E aprendendo aquelas coisas que elas estavam me ensinando na escola normal, que naquele tempo era o magistério, né? Eu fui fazendo as comparações. E aí, quando eu comecei o meu trabalho, e isso eu vou dizer um ano, garanto que a maioria daqui não tinha nem nascido, em 73, quando eu comecei a dar aulas, eu prometi a mim mesmo que as crianças que eu estivesse trabalhando com elas, da minha parte, elas iam ter todo o retorno positivo em relação à sua estada na escola. E sempre fui fazendo essas coisas nessas perspectivas. E fui me formando através do movimento social. E quando a professora Nilma nos escreve aquele livro, O Movimento Negro Educador, é exatamente aquilo. Eu fui me educando e fui me letrando racialmente
através do movimento negro, que foi me mostrando uma série de questões. E fui me tornando uma pesquisadora. E fui me tornando uma pesquisadora no sentido de estudando, estudando, estudando. E aí eu fiz o meu mestrado. Primeiro eu fiz uma especialização em estudos africanos e afro-brasileiros, e depois eu fiz o meu mestrado, aliás, o primeiro mestrado que foi defendido na Universidade Federal, na Universidade do Estado de Minas Gerais, sobre a questão étnico-racial, né? E eu trabalhei exatamente a pedagogia da tradição, né? As dimensões do ensinar e do aprender no cotidiano das comunidades afro-brasileiras. E aí eu fui, para fazer essa dissertação, eu tive que, porque eu queria uma coisa também de chão de escola, e eu fui me fundamentando nesse sentido. E aí, todas as minhas experiências, Felipe, que eu procurava desenvolver dentro de sala de aula, nessa perspectiva antirracista, eu resolvi colocar algumas delas num livro que foi o Almanaque Pedagógico Afro-Brasileiro. Antes dele, um outro livro que eu fiz junto com a Cristina Agostin, chamado Alfabeto Negro. Então, era uma coisa bem mais simples, mas o almanaque, tudo aquilo que está no almanaque, ele foi experienciado dentro de sala de aula. E eu gostei de fazer isso. E aí eu fui produzindo. E aí eu produzi um outro livro também, chamado Educação para as Relações Étnico-Raciais. E eu me debrucei nas pesquisas justamente nessa perspectiva de como fazer a interlocução entre as questões étnico-raciais com os conteúdos que normalmente já são trabalhados em sala de aula. Então, esse livro, Educação para as Relações Étnico-Raciais, pensando referenciais para uma prática pedagógica, me fez debruçar em cima do currículo, me fez debruçar em cima dos documentos normativos educacionais e pensar de que forma que a gente poderia fazer, então, essa interlocução. E todos os artigos que eu venho escrevendo são sempre nessa perspectiva. E o último livro, que eu gostaria muito que Kátia conhecesse, que eu acho que ela não conhece ainda, é uma coleção que eu fiz com 5 livros para as crianças. Se vocês me dão licença, eu gostaria até de mostrar. São 5 livros para as crianças, em que, depois de toda essa tentativa de imaginar o currículo e de levar essa lei de uma forma mais dialogada, eu pensei como que essas crianças do ensino fundamental podem, das séries iniciais do ensino fundamental, eu pensei nas séries iniciais, mas já tive retornos que tem gente usando até na 8ª série esse material. Por quê? Eu coloquei, através de elementos da literatura, e usando 2 personagens, que é a Maria Carolina e o Itambev, que Maria Carolina é uma afro-brasileira, o Itambev é um africano, e através da conversa que eles fazem, vai se contando história de África, história de afro-brasileiros, porque o Itam tem uma chitata, que é um instrumento africano, e toda vez que ele toca esse instrumento, o avô dele aparece e conta histórias da África para ele, e Maria Carolina tem uma galinha da Angola que chama Zinga, não é à toa que chama Zinga, e que ela traz a história dos afro-brasileiros, e nessa brincadeira eu coloquei todos. Se o professor da educação básica pegar esses 5 livros, que são 5 caderninhos, livrinhos, falando de vários assuntos sobre essa questão, se ele pegar e trabalhar com seus estudantes esse material, o conteúdo sobre a questão étnico-racial está colocado. E no caderno do professor, eu coloco como ele faz isso, de que forma que esse professor faz isso, e dou uma série de sugestões de como ele faz essa interlocução, essa interdisciplinaridade desses conteúdos
com a questão, para os professores não pensarem que eles têm que separar educação para as relações étnico-raciais do currículo. Eu tenho muita coisa do currículo para fazer. Uma educação não é currículo? Não, é currículo sim. Então, é nessa perspectiva que eu tenho trabalhado com os professores. E a minha trajetória tem sido essa, professor Felipe, de estar sempre tentando, de uma forma bem de chutando mesmo portas, para pensar esse professor da educação básica, que é o que eu tenho lutado na BPN, no Fórum Nacional de Educação Básica. O que eu quero é que a academia e que a BPN estabeleça um diálogo horizontal com os professores da educação básica, porque sem esse nosso povo nós não vamos implementar a Lei 10.639, chão de escola, porque vai ficar só em academicismo e com questões, sabe, bem aéreas, mas o chão mesmo de escola não vai ser contemplado. Então, esses professores da educação básica, eles têm um conhecimento científico a partilhar com a academia, e eu não quero dicotomizar conhecimento científico e conhecimento da educação básica. Não é isso. Os professores da educação básica têm um conhecimento que deve ser respeitado e não hierarquizado. É um conhecimento científico. E é isso que eu tenho tentado mostrar no Sankofa, que é esse grupo de estudo, e nós estamos, então, trabalhando com os professores de educação básica lá, para que eles possam, então, se apossar deste título de professor pesquisador e colocar os seus artigos, a sua forma de fazer a educação básica de uma forma científica. E a academia tem que reconhecer isso. Então, é nessa luta que a gente vai tentando fazer essa construção aí, professor Felipe. Professora Rosa, eu só queria fazer um destaque bem breve, que de todos os ensinamentos que você traz aqui para nós, há um ensinamento na articulação, formação, prática e movimentos sociais, sobretudo, especialmente o movimento negro. E dá para perceber que o movimento negro ocorre como um paralelo formativo, sobretudo político, da sua prática e das suas ações, né? Para o trato, para o enfrentamento do racismo e do preconceito. Mas muito nos entristece que boa parte dos profissionais da educação no Brasil, ao invés de assumir os próprios movimentos sociais como um fator de complementar a sua formação, a refutam, né? Como seja assim um gesto até impensado, ingênuo, mas também assim em tempos de tradicionalismo extremo, negarem veementemente essa possibilidade que a gente tem visto assim na sua própria trajetória, como uma possibilidade que nessa tarde tem nos ensinado bastante. Só tenho a lhe agradecer. Muito obrigado. Um abraço, professor. Nós agradecemos essa sua aguerrida inclinação para que esse profissional que está no chão da escola seja municiado, né, daquilo que é necessário em todas as dimensões para que essa educação cidadã, para que essa educação antirracista seja vista como uma concretização entre nós. Nós encerramos aqui, professora, extremamente agradecidos pela generosidade com a qual você nos brinda nessa tarde de frio aí em Minas. Nós só podemos mandar os nossos mais aquecidos votos de uma tarde excelente e de um percurso, de uma luta que você tem encampado, que ela comece a encontrar esses caminhos da subversão, já que você gosta desse termo e demarcou isso, que esse seu percurso encontre esses caminhos da subversão,
porque a escola precisa, as nossas crianças precisam, nós precisamos, como pessoas que estão aqui em processo de formação, volto a dizer, em fases distintas, mas todos estamos ainda vivendo o processo de formação. Agradeço a professora Marinejo, do Amazonas, que está conosco também aqui nesta tarde, e para nós foi um ganho incalculável. Essas tardes têm sido de ganhos para nós, acompanharmos um pouco dessa mobilização e essa sua trajetória e esses desafios que você vem enfrentando, mas sem desistir disso que a move, desde essas conversas de família, são assuntos que precisam ser tocados e precisam ser enfrentados. Nós agradecemos por você tocar neles e enfrentá-los, representando essas pessoas em formação. Nós agradecemos por tocar e enfrentar esse tipo de temática. Professora Rosa, em nome do GERA, em nome dos educadores, dos agentes aqui presentes, nós queremos agradecer a sua presença e esperamos contar num futuro, talvez não muito distante, a sua presença aqui nas nossas ensolaradas terras de Belém do Grão-Pará. Delícia! Não vejo a hora. Luís, do Maranhão. Não vejo a hora. Eu adoro esse cantinho de vocês por aí. Vai ser um prazer, eu agradeço muito, professora, e eu só queria terminar, eu queria dizer, subverter, e essa subversão ela tem que ser feita com esse letramento racial que eu disse, né? Com essa formação, com esses 3 aspectos que nós podemos, mas ele tem que perpassar por uma das coisas que nós herdamos com muita firmeza dos nossos ancestrais africanos, que é a afetividade. Não podemos nos esquecer da afetividade. Então, quando a gente está falando de cosmologia africana, eu coloco a cosmologia africana como uma alternativa a esse capitalismo que nos colocou, que nos ressecou enquanto seres humanos e nos impediu de seguir o nosso percurso de hominização, de nos transformarmos cada vez mais em humanos. Que nós esqueçamos as barbáries e que nós possamos, então, transformar esses nossos encontros de aquilombamento, essas nossas formações, bem longe daquilo que é tudo europeizado, tudo muito fechado, tudo muito com organização, sim, mas carregada de afeto. E é isso que eu gosto. Um grande abraço a cada um de vocês e que vai ser um prazer. E me convidem, que eu estou doida para comer pupunha. Vocês dão um jeito de arranjar pupunha para mim aí. Pupunha com café, tudo de bom. Delícia! Um abraço, gente. Obrigada. Muito obrigada, professora Rosa. Obrigada, professora Cátia. Muito obrigada, professora Rosa. Todos e todas aqui. Grande abraço. Deixo o meu abraço para a professora Vilma. Sim, entregarei.